Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Mel, podcast do agronegócio apícola que vai te levar à super produção de mel e ao super faturamento com a apicultura. Eu sou o professor Armindo. E eu sou o Alisson. E eu sou a Elisa. A gente tá aqui hoje com esse casal maravilhoso lá de Ituiutaba do Apiário. Apiário Triângulo. Apiário Triângulo. Triângulo, Elisa, no Triângulo Mineiro. Já pensou? É, não é, Alisson? É, ué. Gente, que alegria ter vocês aqui com a gente. Gratidão. A gratidão que feliz oportunidade, cara. A gratidão é toda nossa, professor. A gente aqui foi sempre um sonho. A gente via o senhor sempre pela TV ou às vezes pelo celular, em algum outro tipo de mídia. E a gente tinha, assim, sempre o desejo de estar aqui, né? É verdade. E a gente sempre mentalizou isso. E hoje, por acaso, aconteceu. Pois é, e realmente um acaso mesmo. Porque o Alisson é liso, o Alisson vai fazer uma entrega de uma máquina em Goiânia. Foi ou não foi, Alisson? Foi isso mesmo. Como é que foi esse negócio? Que máquina é essa que você trouxe, cara, aqui em Goiânia? Uai, foi um rapaz fazer uma manutenção no equipamento meu lá. E aí eu tinha uma outra máquina ociosa, parada lá. E ele perguntou se eu não interessava vender. Eu falei, rapaz, eu já tô querendo vender essa máquina há um tempo, mas está faltando tempo de postar. E ele, não, eu vou ver se eu vendo pra você. Isso há uns 20 dias. Aí você pegou e deu certo e trouxe a máquina. Essa semana ele me ligou pra comprar a máquina. Eu falei, não, paga o frete que eu levo pra você, né? Aqui no Santo Antônio, perto de Goiânia. Ah, tá pertinho aqui. Tá pertinho, né? Santo Antônio é aqui do lado, aqui, tá 10 minutos aqui de carro. Aí já foi proposital, né? Porque eu precisava pegar um material, já... Nós vamos aproveitar e passar lá tomar um café com mel. É, não é, Elisa? É isso aí. Já tomou um cafezinho com mel lá embaixo? Sim, já tomamos. Tava docinho? Tava, beleza. Não tava mel de rapadura não, né? Não. Mel de abelha mesmo, né? Mel de abelha mesmo. Vamos aproveitar pra gente, porque a turma tá vendo, assistindo, e não sabe quem é Alisson e Elisa. Não é? Então, hein? Tem que contar. Quem é que quer começar a se apresentar, dizer de onde é, qual o nome, qual a idade, de onde que é, o que faz da vida, com o que trabalha, o que realiza. Como é que é? Conta quem é Alisson e Elisa pra gente. Vamos lá, Alisson. Então, gente, eu sou o Alisson, né? Moro em Ituiutaba, Minas Gerais. Né? Eu comecei o ramo da apicultura aí há mais ou menos um ano e meio. Aliás, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Né? E assim, a gente tem trabalhado bastante. Eu tenho uma fábrica de gelo lá em Ituiutaba e tinha alguns dias que eu ficava ocioso, né? E eu queria fazer alguma coisa nesse tempo, para preencher meu tempo. E aí, uma pesquisa aqui, outra pesquisa ali. Um dia apareceu uma colmeiazinha lá, um enxame de abelha no meio do mato para mim lá dar uma olhada. O cara perguntou se eu queria ir lá olhar, tirar com ele o mel. Eu falei, vou. Então era um mel de extrativismo, né? Foi lá, tirou a abelha foi embora. Pegamos o que tinha. Mesmo, cachoteiro. Pegou lá, chegou, matou o enxame praticamente, porque não tinha. Matou o enxame. Matou, porque tiramos o mel de qualquer jeito lá. O que a gente queria era o mel. Entendi. Né? E a abelha ficou. Você é nascido lá mesmo, Ituiutaba? Natural de lá mesmo? Sou de Ituiutaba, natural de Ituiutaba. Quem nasce em Ituiutaba é o quê? É tijucano. Tijucano? É Tijucano, mesmo? Isso mesmo. Você também é de Ituiutaba, Elisa? Também sou de Ituiutaba. Conta pra turma, quem é Elisa? Eu sou Elisa, sou lá de Ituiutaba, sou natural de lá, morei um tempo na fazenda perto de Gurinhatã, outra cidadezinha perto de Ituiutaba. Eu sou vigilante, né? A minha profissão é vigilante. Sou diretora sindical do Sindicato dos Vigilantes. E eu e o Alisson, a gente tem uma Vigilância fábrica... patrimonial mesmo? Patrimonial, É mesmo, menina? sim. Quer dizer que se vagabundo entrar 3 horas da manhã lá na empresa lá, você chega lá com 38 e bota pra correr. Bota pra correr, na hora, professor. Essa mulher é brava mesmo, rapaz? Perigosa, hein? Ela fez um curso de reciclagem essa semana lá e se você vê o alvo que ela tirou lá, dá até medo, hein? Mas não pode ficar aí, na frente dela, Você é mais não. brava que as abelhas sentinela ou as abelhas sentinela mais bravas? Elas são mais bravas que As eu, abelhas com sentinela mais certeza. bravas. Mas você é a sentinela do Alisson. Sim. Fica de olho. De olho. E tem que ficar de olho? Como é que é? Mais ou menos, né, professor? Sou comportado, professor, sou tranquilo. É muito comportado. Gente, conta pra gente aqui, o pessoal tá aí nos assistindo, todo mundo agora sabe que vocês estão ali em Ituiutaba. Mais um casal do Triângulo Mineiro, pensa bem, região de Minas Gerais pra poder formar casal apicultor. Graças a Deus. Olha bem, a gente pega ali o Vinícius e a Laís. Então, Sim. Vinícius e Laís. O Weber e a Thaís. Agora o Alisson e a Elisa. Então, Sim. hein? Daqui a pouco vai estar formando uma associação de apicultores casados no Triângulo Mineiro. Tá precisando, viu? Lá ele tá Rapaz, precisando Boa acesso. ideia, Pensou? professor. Ótima ideia. Sim. Gente, sensacional. Gente, a turma quer saber, sabe, Alisson? Como que a Elisa? Como que vocês começaram nessa tal de abelha? Antes de a gente saber como é que vocês chegaram na escola de apicultura, como é que começou esse negócio de apicultura pra vocês? Então, professor, a Elisa tem um tio que morava na fazenda e ele tinha 2 colmeias lá, né? Um dia eu tava lá e ele falou, você não tira o mel pra mim não? Porque eu desenvolvi alergia.
Ele tava velhinho já e desenvolveu alergia. Eu falei, não, eu tiro. Aí coloquei um macacão de brim, fui lá. Levei umas ferroadas e tal, mas tranquilo, né? Tirei o mel pra ele. Era uma colmeia que não tinha padrão nenhum. Não tinha quadro. Ela era só umas ripazinhas assim por cima e a abelha construía o favo ali. Ele fez a caixa da cabeça dele. Do jeito dele. Do jeito que o pai dele ensinou. Nossa senhora. Né? O avô da Elisa. Sim, né? meu avô. E eles vieram da Itália, eu não sei nem há quanto tempo, veio após a Segunda Guerra. O avô da Elisa nasceu dentro do navio. É uma história muito interessante. E aí ele veio aqui pro Brasil, veio a avó dela também. A descendência de vocês é qual? Italiana? A minha é. Italiana. Sim. Eu sou tatu com cobra, professor. É mesmo, rapaz? Eu também Você sou. é uma abelha africanizada. sou Meu uma abelha pai- africanizada. da mesa, não é? Eu sou daqui mesmo. Meu pai é descendente italiano e minha mãe é nordestina, então eu também sou tatu com cobra. menino. Mais cobra do que tatu. Ai, ai. Pois é, aí eu tirei esse mel pra ele lá, né? Coloquei dentro de uma bacia de alumínio e levei esse mel nas costas, né? Atravessei uma cerca lá, uma coisa difícil. Minhas costas doendo pra caramba, mas consegui tirar. Levei umas ferroadas, né? E aí eu achei aquilo interessante, né? No passado eu tinha tirado um mel também com um tio meu, sem roupa, sem nada, à noite, com fumaça. Não levei ferroada nenhuma. Aí levei uma ferroada só lá na fazenda que uma abelha caiu dentro da minha botina. Eita. Mas só isso. Mas ferrou a botina? Ferrou na botina, ferrou, né? Por dentro da botina ali, ela caiu entre a minha pele e a botina e ferrou ali. Aí pronto, né? E depois que eu tirei essa abelha lá colhi esse mel lá pro tio da Elisa, aí me despertou interesse. Falei, nossa, eu acho que eu vou dar uma estudada sobre o assunto, né? Aí estudei, li algumas coisas lá, morreu o assunto de novo. E aí Mas não chegou a criar abelha, só tirou aquele mel. Só tirei aquele mel. Ficou com aquilo na cabeça. Aquele negócio que ela ficou com a ideia, né? Falei, isso aí mais pra frente eu vou desenvolver. Eu tinha outros planos lá, né? Tava desenvolvendo a fábrica de gelo, né? E fui deixando, né? Aí apareceu um outro amigo meu que mexe com desmatar para plantio de cana, de soja. Então ele faz aquela limpeza. Ele vai lá, corta as árvores todas, né? O pessoal derruba as árvores, ele vai lá e poda tudo. E sempre aparece a abelha. E eu falei, a hora que aparecer uma abelha lá, que tiver mel, você me chama, né? Falei isso uns 2 anos atrás para ele, né? Aí quando foi nesse ano de 2021, ele falou, cara, tem uma abelha aqui, você quer tirar? Eu falei, quero, vamos lá. Aí quando eu tava no caminho, ele falou, tem outra. Eu voltei e busquei outra colmeia, tive que comprar uma colmeia, né? Aí comprei mais outra. Isso fazendo tudo no torão, você na tem conhecimento tora, de nada. Não sabia nada. Só indo lá pegar a abelha. A única coisa que eu assim, aprendi foi na internet. Mais e ou ela menos ficava ali. na caixa? Elas ficavam? Então, chegou lá, a gente meteu a motosserra lá no pau, lá, destruiu tudo lá, a abelha voando pra todo lado. Comprei um fumigador, uma colmeia e um macacão de brim. E ele tinha outro macacão de brim e eu não tinha as luvas. Eita. Meu Deus do céu. Não tinha luva. Aí eu peguei uma luva de couro mais ou menos lá, passei uma fita aqui no braço e fui. Minha mão ficou toda ferroada. Mas não inchou. Graças a Deus eu não tenho problema com veneno. Com veneno. Coloquei lá essa colmeia lá, tirei tudo, né? Amarrei os farros lá, mais ou menos. E aí deixei lá. Deixei lá a uns 10 metros de distância lá do pau, né? No outro dia eu falei, eu não vou levar hoje porque tá muito tarde, né? No outro dia eu venho. Que aí eu tinha que tirar a outra abelha, né? Aham. Voltei lá, não tinha abelha nenhuma mais. Só tinha formiga comendo os favos, tudo lá, tinha embora tudo. Aí cara, não é possível. Quando é fé, eu olho lá no pau, aquele monte de abelha. Eu falei, aquele bolo de abelha. Aquele bolo de abelha. Aí o que eu fiz? Bati as formigas mais ou menos, coloquei a caixa lá em cima, lá, joguei uma fumacinha, elas entrou pra dentro da caixa. E ficou. Aí eu deixei lá, né? Falei, vou deixar aqui e vou lá tirar outra abelha, né? Aí fui lá no outro pau, nós cerrou esse pau, rapaz, e a abelha brava demais. Mas aquela ali eu sofri, eu tomei ferroada demais naquele dia. Mas nós conseguimos tirar ela. Aí coloquei dentro da colmeia novinha que eu tinha comprado, né? Amarrei os favos direitinho, caprichado mesmo. E joguei uma fumacinha. Quando é fé, as abelhas saiu tudo. Sumiu tudo. Levantou o voo Levantou o voo na minha frente. Tava escurecendo. E aí eu vi elas parou assim no capim lá. Eu falei, a rainha foi pra lá. Que o tio da Elisa tinha falado que tinha que pegar a mestra. Eles chamam de mestra, os italianos. A mestrinha. A mestrinha. E eles chamam mesmo, é a mestra. É a mestra. Aí eu fui lá, rapaz, naquele monte de capim e não conseguia achar ela. Aí fui pegando, peguei um facão, cortei assim no chão, aquele monte de abelha sacudindo na caixa. Aí entrou. Entrou aquele monte de abelha. Eu falei, eles falam que tem que levar o máximo de abelha. Vou levar isso aqui. Levei pro apiário, né? Aí, quando eu voltei lá no outro dia, não tinha mais nenhuma. Rapaz, a abelha não queria ficar de jeito nenhum. Queria ficar nenhuma.
Beleza, eu né? ainda tava pensando, mas que homem insistente botando a gente nessa caixa. A Raia falando, eu não gostei dessa caixa feia aqui. Desse jeito, sem manejo, professor, de qualquer jeito, né? Aí eu desapontei, né? Falei, mas é assim mesmo, né? Tô começando, vou aprender, né? Não desisti, não. Passou uma semana, o nosso colega lá, o Divino falou, tem outra abelha aqui, cara. Eu falei, vamos lá. Ele foi lá, arrancou ela. Essa o pau tava mais fácil, sabe? Arrancou e eu coloquei... Eu já tinha estudado por que elas não tinham parado lá, sabe? Aí eu já coloquei a caixa lá em cima, direitinho, né? Cheguei fumaça bem pouquinho nelas, pra elas ir. Coloquei os quadros de filhote, que aí nesse momento eu já sabia o que era filhote, o que era mel. Porque antes nós esmagava tudo. Não sabia o que era uma coisa e o que era outra. Fazia um mel, mel composto ali, né? É verdade, rapaz. Mel composto com larva. Tudo ali. Então, mel proteinado. É proteinado, né? Beleza, depois disso, essa abelha ficou lá, né? No apiário nosso, lá no nosso apiário lá. E eu falei, cara, eu não posso fazer, falei pra Elisa, eu não posso fazer esse trabalho sem ter um conhecimento. Porque eu tô agredindo o meio ambiente, tô matando o animal, né, que é a abelha, e eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa séria, profissional. Nesse tempo a Elisa já estava contigo? Nós estamos juntos há 7 anos, 7 anos. Então você já ia junto com ele fazer esses resgates malucos assim? Professor, esse você negócio, passava longe? Eu ir para uma apiária recente, calma. É mesmo? É bem recente. Ela Mas como é que você lidava com isso tudo, né? Com o Alisson chegando todo ferroado, aquela confusão toda, aquela... Né? Ia falando, porque a abelha não ficou na caixa, Elisa, eu tenho que voltar lá pra botar a abelha pra dentro da caixa. Não, e ele ficava nervoso, e essas abelhas não ficam, eu fiz tudo certinho, não fica. E aí ele foi pesquisar, professor. Aí ele foi pesquisar como que eu faço. Aí o que ele acha? Aí, esse é o ponto que eu ia perguntar. Foi nesse momento que vocês encontraram esse tal de professor Armindo? Aí foi. Aí, do nada lá, tô olhando no YouTube lá, a abelha, como é que faz o manejo, aí tinha lá... monte seu primeiro apiário. Desafio meu primeiro apiário. Nossa senhora. Foi o desafio meu primeiro apiário? Foi. Desafio meu primeiro apiário. Eu falei, eu vou dar uma olhada depois. Foi o desafio do ano passado, foi de 2022 então. Hein? Foi julho de 2022. De 2022. O desafio meu primeiro apiário que ganhou foi a Filomena Zampieri, lá de São Paulo. Ela tá na escola. Tá na escola, Tá na escola. Aí, professor, eu falei, vou dar uma olhada, né? Aí, primeira live, bacana, gostei pra caramba, já tirou um monte de dúvida. Porque primeiro você tem que praticar. Porque se você chegar sem praticar, você fica muito cru. Fica perdido. Então, assim, como eu já tinha feito aqueles 3 resgates ali, né, eu tava com um monte de dúvida. Aí eu assisti a primeira aula, fiquei empolgadíssimo. Na segunda aula, eu fiquei louco. Na terceira aula... Mais ainda. Nossa, aí eu tava doido pra esperar abrir a inscrição, pra me fazer a inscrição. Ficando doido já. Assim, vou entrar vou entrar de qualquer jeito, não sei o quê. Nossa, tem que aprender. Precisa aprender... Ou seja, o curso gratuito, então, para você foi... Porque vocês entraram na escola depois, claro, né? O curso gratuito para vocês é que foi o divisor de água para você ver que tinha ali um embasamento que dava para você aprender. Isso, né? Eu vejo... O que eu assim, nesse período de busca de conhecimento, eu vi que tem milhares de pessoas que passam pela mesma coisa que eu passei. É verdade. Não conseguem desenvolver um trabalho porque, às vezes, não conseguem buscar o conhecimento. Não sabe onde encontrar. E a falta do conhecimento mesmo, isso, Então, assim, e às vezes fica ainda com aquela coisa, eu aprendi com meu pai. Isso. Que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o avô dele. Mas não necessariamente aquilo corresponde àquilo que a gente precisa fazer de apicultura hoje, né? De exatamente. Apicultura moderna, né? A apicultura, ela mudou muito, né? Demais, ela tá em constante mutação, né? A transformação é muito rápida, né? Tendo muitos profissionais pesquisando, né? A professora Kátia também pesquisando. Você chegou naquela terceira aula, que é exatamente aquela de instalação de apiário, captura e resgate à abelha. É ou não é? Não, aquela... Que você viu lá, captura e resgate, a gente mostrando lá no curso, e que você lembrou dos resgates que vocês fizeram. Como é que foi ali a experiência de ver aquilo no curso gratuito ainda? Ali foi um misto de raiva, né? Porque eu vi que eu estava fazendo tudo errado e que eu poderia fazer muito mais fácil. E fiquei frustrado também, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz porque havia um caminho, né? Tinha uma luz ali. Achou a luz. Pra mim, aquilo ali foi transformador. Aí eu vi que dava pra fazer a caixa isca, dava pra fazer o resgate e a captura assim, de maneira simples, né? A transferência da caixa isca pro núcleo, pro ninho, depois melgueira, colheita e tudo. Até o beneficiamento do mel e venda.
Aquilo pra mim foi completo. Foi completo. E Né? olha que é um curso rapidinho, hein? Curso rapidinho. rápido. Curso E eu fui rapidinho, baixando mas os que mostra e-books. tudo, né, rapaz? Fui Mostra baixando tudo. os e-books ali, O lendo. pessoal às vezes tem aquela coisa assim, o professor Armindo, ele não passa, ele deve esconder o jogo todo dentro da escola de apicultura e não passa nada no curso gratuito. Né? Então, é Na verdade. realidade, a gente Ledo passa engano. tudo Passa no tudo gratuito. praticamente Passa, ali. passa tudo. É. Se Se você a pessoa tiver, tiver uma gota de... Isso, se tiver muita atenção ali, ele faz ali o manejo certinho ali. É claro que há detalhes, nuances assim, que tem que necessita mais tempo para você aprender. Então é por isso que tem que assistir às aulas todas, né? E aí no período que eu fiz o pagamento, até a liberação ali da lista ali para ver se eu tinha entrada naqueles 10 ali, foi por 30 segundos, professor. Foi mesmo, por 30 segundos, segundos. pra você ficar entre os premiados Isso, ali. é. Só que nesses 30 segundos já tinha uns Mas 50 lá mas na você não frente. ficou nem entre os 30? Não, não fiquei não. Fiquei longe. É muita gente, É né, muita cara? gente, é muito rápido. É. Né? Se você perder ali a atualização da página, você não ganha consultoria, não ganha nada. É. Aí eu falei, não, tranquilo, vou trabalhar aqui. E aí comecei a estudar. Fiz o curso todinho em 15 dias. Ouvi tudo, li tudo em 15 dias. Você fez a escola de apicultura, aquele curso prêmio todo em 15 dias? Em 15 dias. Virava noite. A Elisa é contigo? Não, Elisa, enquanto a Elisa... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou professor, menos, né, Elisa? Mais ou menos. A Elisa Eu já vai assisti fazer Uma algumas ali. aulinha aulas. aqui, uma outra ali, mas assistia. O gratuito eu já assisti todo, né? Todo, né? E Mas assim, o prêmio nem todo ainda não. Mas eu vou fazer. Vai, Eu tô- não, tá fazendo, vou, né? tô Continua, vai. fazendo. Só de você já tá com o apiário montado, produzindo mel, comé lotando. Vai bater superprodução de mel esse ano. Sim, se Já no Deus segundo quiser. ano de atividade? e ela vai no Iniciando apiário o segundo já. ano, nem Ela... dois Não, eu anos já vou no completos vocês não têm apiário e ainda. tal. Vocês não têm 2 Né? anos É um ano e 3 completos, meses, Não, né? tem não, Um ano e 3 meses, é. né? Um ano e 3 Você meses já tá exato. com o apiário montado, já vai pegar a sua produção de mel agora. É, tá Deus lotando de abençoe. mel. Cipó uva bombando. Tá bombando lá. O Cipó Uva tá um trem de doido lá. Antes da gente falar das abelhas, vamos completar aqui. Como que foi a experiência de sair ali do gratuito, aí você pega todo aquele treinamento completo da escola, que não é só o curso prêmio, Não é só o curso prêmio, tem tem muita uma coisa. série de outros cursos ainda, ou seja, tem ali um volume de informação que o curso gratuito corresponde a 1%. Sim. 1%. Como que você navegou em todo aquele universo que ali a gente entra realmente no universo da É um apicultura? universo mesmo. Da cadeia do agronegócio, abelhas mesmo, né? Você que já vem da cadeia do gelo, a gente vai conversar sobre o gelo também. Gelo. Não é que ele é gelado não, gente, é porque ele trabalha e tem a fábrica de gelo, nós vamos falar sobre o gelo também. Mas você que já vem empreendendo na área do gelo, né? Que pega ali toda a constituição daquela cadeia da apicultura. Como é que você viu a escola de apicultura e toda essa cadeia sendo apresentada para você? O que despertou para você? O que apresentou para você, além do simplesmente resgatar a abelha no mato? Então, o que eu precisava ali, o que eu queria no momento, era algo para empreender. Eu precisava de alguma segunda renda. Porque, Além do gelo, Além né? do gelo. Porque o gelo tem, como a apicultura também, tem a época da safra, né? Ela é mais ou menos igual a do mel. Então, assim, eu queria fazer uma segunda renda, porque eu tinha um pouco de tempo ocioso. E aí eu tinha também assim, um cronograma de desenvolvimento lá da minha fábrica de gelo, mas eu sempre fiz para sobrar tempo. Entendi. Né? E aí eu falei, vou agregar valor. Né? E aí eu vi o pessoal vendendo 1 litro de mel, às vezes um mel ruim, a R$50. É verdade. Eu falei, Tem muito, não, né, Elisa? Tem muito mel ruim lá? ixi, tem Tem. demais. É mesmo? Tem muita gente que vende melado de rapadura por mel. É, E dizendo que é mel. É. Mas mel tem gosto de quê? tem De gosto mel. de mel, De né? mel, né? Não tem gosto de rapadura. É, né? ué. É o que eu mais falo pro pessoal. O pessoal pergunta, como é que eu sei que o mel é puro? Pede pra degustar. Provar. Provar, né? A pessoa que produz o mel, se ela produz o mel íntegro, primeiro, ela não vai negar te apresentar uma amostra pra você consumir. Com certeza. Você consumiu a amostra, não tem gosto de mel, tem gosto de rapadura, tem gosto de açúcar, tem gosto de caldo de cana, tem gosto de mel, de amido de milho, tem gosto de xarope de farmácia? Sai fora que não é mel. Não é mel, né, Elisa? É isso Pode aí. correr. E tem muito assim lá em Teutaba? Tem. É mesmo? Tem Porcaria assim, várias mesmo. pessoas que vendem o mel composto, né? Com larva. Com larva. Tudo É, misturado. mas assim, eu vejo Mel ali. proteinado. Mel proteinado. É Eu vejo ali que assim, tem realmente pessoal que não tem honestidade, mas eu vejo que há falta de informação. Informação. Conhecimento, né? Tem muitos Não é nem apicultores o ato profissionais de ser lá. desonesto em si, né? Exato, é porque falta de conhecimento falta de mesmo. conhecimento. É aquela velha apicultura antiga, né? Mas tem muita gente profissional lá dentro da cidade também. Depois que eu fiz o curso é que eu comecei a enxergar esse mundo que existia ali, né? Começou a dividir, né? Isso. Quem Aí, era profissional, quem não era, Exato. quem trabalhava correto, quem não trabalhava. aí durante o curso, a primeira coisa que eu comecei a fazer, porque eu viajo às cidades entregando gelo, a primeira coisa que eu comecei a observar foi a florada. A tal árvore, o cipó, o angico. E toda hora eu olhava, até hoje. Pois é, não, quando vocês saem em rodovia, por exemplo, tá viajando, vocês vieram agora, por exemplo, Uhum. de lá, Tuiutaba aqui em Goiânia. Você consegue rodar
sem olhar uma árvore lotada de um cipó-uva na Não beira da consegue. estrada? De jeito nenhum. E tá tudo branco aí, né? Tudo nessa Tudo rodovia. branco. É. Tudo branco. O IP, a Caraíba, o Angico, começando a Angico. o florir. cipó-uva. É. Eu vi cipó-uva com rama aqui ainda. Pois é, cara, nem abriu Nem ainda. abriu ainda. Loucura, né, cara? Então, assim, a gente vê que a florada tem muito para acontecer ainda. Tem demais, né? nossa senhora. Então, voltando, professor, chegou aquele momento, assim, em que eu tava finalizando o curso ali, eu já tava lá no módulo de instalação de apiário, e aí eu falei, vou dar uma corrida aí pra ver se eu acho uma abelha, né? Liguei pro meu amigo lá, o Divino, tem abelha, não sei o que? Tem um ali, falei, vamos lá. Aí fui lá nessa abelha. Aí fiz o maneiro certinho. Aí já fez o resgate diferente. Aí Já fez o direitinho. resgate como tem que fazer resgate. Como tem que fazer. Coloquei bem certinho, amarrei os quadros, coloquei uma espuminha ali, a tela. Aí ela ficou. Aí ela ficou. Né? E levei pro apiário lá, Você tirei. estourou uma caixa de foguete, não? Não, fiquei quietinho. Né? É porque é o seguinte, eu deixei ela lá, porque eu falei, vai que ela vai embora daqui uns 2, 3 dias, né? Foi E embora ela, nada, não, né, ficou meu não. amigo? E eu colhi 35 quilos de mel naquele bem. ano. E Isso foi em no ano 3 passado. meses, No ano né, passado, amor? Ou seja, você entrou no mês, vocês entraram no mês. Eu lembro que o desafio meu primeiro pé foi em julho. Foi em julho, Foi Então nessa vocês turma que eu entrei. resgataram essa abelha o quê? Agosto. Não, Eu não- foi eu- no finalzinho de julho. Foi no finalzinho de julho. Finalzinho de É. julho resgatou a abelha. Foi no finalzinho Foi de julho julho, que eu aí Ainda lembro. você- no ano passado você já tirou mel. Tirei mel Foi ainda. 2 meses. Peraí, no primeiro enxame que vocês resgataram, 35 que a quilos. abelha ficou, já pegou 35 quilos na caixa. Sim. E, Aí você ficou E foi em doido. 2 eu fiquei meses. doido. Você nunca viu aquilo na sua vida? Não, eu não sabia nem que Não, era aquela coisa eu mais nunca tinha visto linda. um quadro com mel, não sabia que pesava daquele tanto. Paz, é uma coisa bonita demais. A né, gente não é? ficou apaixonado, aquela coisa mais linda, aquelas melgueiras, aqueles quadros, Aqueles quadros branquinho, gordão, nevando. assim, nossa. Não, aí Nevando na Golmeia. Não, a coisa mais linda. eu falei, Elisa, tô rico. Nós vamos ficar rico com isso aqui. Vendi mel no quadro. Eu vendi um quadro de mel por R$100. Olha bem. Uma quadro. melgueira. Um quadro da é. melgueira. Um quadro da melgueira. Um quadro por 70, outro por 100. Às vezes um cara crescia o olho, achava muito bonito. Quanto que é? 110. Faz por 100. Né? Vendia por 100. Olha bem, desde o início já estava empreendendo para vender no primeiro mel colhido. Olha, 110, mas eu deixo para você por 100. É isso Esse aí. Tô, Esse aí é bom pro Esse aí. negócio, Aí- professor. Aí a gente fatiou também os favos lá. Colocamos nos potezinhos lá. Pra vender mais barato, né? Vendia a R$15 o potinho. Aí vendia até no atacado. O pessoal vendia por 25, 30. Foi mel só nesse enxame? Ou teve mel em Foi- algum outro enxame? Esse foi só desse enxame. Aí teve também uns outros enxames lá no final de setembro que eu resgatei. Esses aí, a gente tirou um pouquinho de mel deles também. De caixa isca não chegou a, De caixa- a crescer a ponto de produzir, né? Não. A caixa isca eu acho que eu peguei umas 3 ou 4. No ano passado. Ano Esse passado. ano então pegou muito mais, velho. Esse ano já tá com 16. 16 enxames. Meu pai me ligou, disse que pegou uma lá na fazendinha Aí, dele. beleza. Aí deu 16. Das 16, uma morreu por causa de veneno, que chegou envenenada, né? Que chegou até aquela que nós transmitimos. Isso. Ela no outro dia, uns 3 dias depois, elas morreram todas. Chegou envenenada lá em casa, né? Acontece também, né? E teve uma outra também, de uma colmeia que eu encontrei na rua, lá na fazenda, aliás, na estrada, que eu fiquei meio na dúvida, mas falei, eu vou colocar. Mas morreu, tava envenenada também a colmeia. Também. Tem que jogar fora, A né? caixa. não Ou tem fritar, jeito, né? cara? Às Vocês estão vezes numa região que tem muita lavoura, né? tem muita lavoura. Então, assim, desses 16, eu tenho 14 ainda. Mais as 14 que eu tinha. Então, nós estamos com 28 colmeias. Que beleza, Né? hein, gente? Maravilha. Que maravilha. Só que, assim, Em um ano. É. É só ano. que as que vão Ou seja, produzir... é possível chegar a um apiário de 25, 30 caixas em um ano numa boa. Não, chega. Fazendo o Não, trabalho tranquilo. correto. Chega. O que eu vi, assim, é porque tem pessoas que têm o tempo para dedicar exclusivo, né? Eu não tenho. Meu tempo é muito curto. Então, E isso sem ter tempo. sem ter tempo. Então, o que eu priorizei? A caixa isca. É. Caixa isca eu não preciso ir lá, cortar um pau, sair correndo lá, passar uma tarde inteira lá para tirar, porque demora umas 3, 4 horas para fazer um A manejo, caixa né? isca entra sozinha. Entra sozinha, entra por depois você ela vai só própria, mudando ali. Ela constrói o favo dela. Ela vai se tranquilo, virando, né? E já constrói no quadro bonitinho, não No tem que quadro. ficar amarrando favo. Exato. É mais rápido, né, professor? Ganha Rápido, tempo. né, cara? E você consegue fazer em escala. Porque eu coloquei as caixas iscas em maio, quando o senhor falou, ó, vamos pôr. Peguei só maribondo. É né? mesmo? Peguei rapaz? só maribondo. Aí eu descobri qual é a época de reprodução dos maribondos, né? Então agora eu tô sabendo. Ah, agora já tá atento. Ele foi até atrás da pesquisa do marimbondo quando ele multiplica. É, porque do Qual que é a marimbondo época eu que não o quero- marimbondo multiplica? Uai, geralmente é de fevereiro a março ali. É mesmo, rapaz? até É o período maio de ali. reprodução dele? Depende da época do ano ali, da Então influência quer dizer do que se clima. o cara quiser espalhar caixesca pra capturar marimbondo, Aí- é espalhar em fevereiro, março. Exato, Pega marimbondo mesmo, com Pega força. de todos, não tem jeito. Peguei maribondo tatu, eu não sei como é que é o nome dele científico,
Marimbondo estrelinha, marimbondo carniceiro. Cavalo. No cavalo não acho que peguei não, mas tem uns marimbondos brabos demais lá. O chumbinho, que é pequenininho. Pequenininho peguei. O estrelinha. O chumbinho dá mel, né? Ah, pois é, ó. Mas é pouquinho, né? É pouquinho. Ele dá 50 ml no ano, mas é um mel saboroso, meu amigo. É verdade. Mel de marimbondo. Mesmo? A gente fala brincando mel de marimbondo, o pessoal acha que tá gostando. Não existe mel de marimbondo. Existe mel de marimbondo. Nós comia quando era moleque. Quando era moleque, a gente derrubava as caixas de marimbondo lá na E fazenda. tinha mel, não tinha? E depois que ele ia embora, né? Esperava, derrubava a caixa, depois que ele ia embora, ele acatava O favinho. o favinho E chupava aquele mastigava. savinho. E é gostoso, né? Não é? Gostoso. Saboroso demais. Grosso. É grosso, Mel é bom. grosso. É. Aí, professor, eu sei que agora eu tô com esses 28 enxames e vamos pôr mais umas 15 caixas iscas. Né? E eu tenho Então vocês vão fechar o ano com as 40, 50 enxames. aí Aí, essa é a meta, 50 enxames. E muito bom, né? lá e tem na- tudo pra bater isso, né, Elisa? Tá tendo muita enxameação pra aquele lado de lá? Como é que tá lá? Sim, professor. Muita Bastante abelha. enxameação. Esses dias pra trás o Alisson colocou 8, não foi, amor? Foi 8. 8 lá na fazenda, pegou 7. Que isso? Pegou tudo. 8 caixas isca pegou 7 Pegou enxames. 7. Fora as 4 Então deu lá quase de casa, 100% né? aí. Isso. Deu mais de 80% de Pega tudo. aproveitamento. Pega tudo. E aí, naquela semana, na primeira semana, na segunda semana que não tinha pegado, tava lá, cheia. Só fiz o que eu fiz? Mudei de lugar, porque tava pegando um pouquinho de sol. Olha bem, gente. Tava pegando um pouquinho de A turma sol. que tá ouvindo a gente aí no YouTube, no Spotify, olha a dica aqui do Alisson. É. Tava tudo no sol. Tudo no sol. Não, toda não. Ela tava mais ou menos uns 70% dela pegava sol durante a tarde ali. O sol era na ponta da mata no final do sol ali, no Entendi. final do dia. No final do dia. Então, assim, O calor subia É. muito, aí normalmente ele enxamia na parte da tarde. isso. Aí não entrou. Aí o que eu fiz? Mudei de lugar. Uns 3 metros do lado ali. Aí foi na primeira semana ele pegou. Pegou tudo. Pegou tudo. E aí eu tô com essas lá agora. E aí esbarra naquela questão do material. Você tem que ter material pra fazer tudo direitinho. Tem que estar atento, porque O difícil não é pegar a abelha, né? não é pegar abelha. Qual que é o difícil? O difícil é ter material e tratar da abelha na entre-safra. Aí é que o pau, aí é que o pau o bicho tora, né, pega. Elisa? Aí o bicho pega. Na E o entre-safra, enxame que você chega, você captura. Tanto é que até no plano de negócio eu coloco lá, enxame de abelha é R$0. R$0, é verdade. Você vai pegar a abelha, Uhum. a abelha vai chegar. Só que cada colmeia, cada enxame daquele que você pega é um suporte, uma colmeia, melgueira, cera, Cera, não é? tempo, cobertura, tempo, combustível, açúcar para alimentar, açúcar, promotor. glicopan, Rapaz, ué. é muita coisa. Trem é bruto, cara. Então, Ração. a gente gastou, acho que... Ração, exatamente. Mel, né? Ração, mel, exatamente. Muita gente fala assim pra gente que, assim, as pessoas não entendem, né, como que funciona. Aí a gente chega lá, a gente tá fazendo o bife É, o proteinado, bife. aí tá pondo mel. Mas como que você tira o mel da abelha e depois vai dar mel pra abelha? Tem que tratar das bichinhas pra ficar forte, pra dar mel daqui uns A dias. família lá tá praticamente apta a fazer apicultura já, de tanto que a gente já explicou para eles, sabe? Rapaz, real É. mesmo. Aí o pessoal pergunta Pergunta, mesmo, né? mas você trata da abelha? Como é que você trata? Pois você é. E aí, como é que você lida com isso? Que, por exemplo, ali vocês estão com os parentes. Isso. Né? Mas eu tenho certeza que deve chegar, às vezes vocês estão ali vendendo o gelo, chega um consumidor, vocês estão preparando também, o consumidor está vendo. Algum consumidor já perguntou? Já. Eu E trato... aí, como é que você lida com esse consumidor? Porque Dá- você está criando, às vezes, ali um bloqueio. Como é que você já elimina de cara aquele bloqueio com aquele consumidor que está perguntando como que você está alimentando a abelha, cara? Que mel é esse que sabe que É. você tem que alimentar? Seu mel é de açúcar. Seu mel é de açúcar? Eles É, falam né? mesmo, mas eu lido da forma mais natural possível, professor. Porque pra mim, tudo que vem assim, quando ele me pergunta, aí é que eu acho bom, porque ele me deu um feedback ali. Exatamente. Ele teve interesse, né? Ele demonstrou interesse. Quando ele demonstra interesse, aí acabou. É. Aí eu explico tudo pra ele, pra que serve o xarope, pra que serve o bife proteico, né? A hora certa de alimentar, o porquê que tem que alimentar, para o enxame não ficar pequeno, não diminuir, né? E aí eu falo para ele da qualidade do mel, né? Explico da florada, a cor do mel. Ou seja, você criou com o consumidor ali um vínculo de Isso, confiança. exatamente. Sim. Para isso você tem que estudar demais. Tem que estudar, tem que aprender, porque senão ele vai te perguntar se o mel é puro. A primeira coisa que eles fazem... Rapaz, se você tremer as pernas, ele vai embora. É ou não é? É É ou não isso é, aí. Elisa? Teve um dia que tava o meu mel lá, um primo meu tem um cômodo lá que a gente aluga pra ele e ele pediu um pouco de mel, né? Eu levei um mel pra ele e em vez dele levar pra consumir em casa, colocou na prateleira pra vender. Sei. Mel limpinho, tudo filtradinho lá, né? Decantado. Aí tinha do lado tinha um mel também numa garrafa. Não sei o que era não, a garrafa. Mas tinha uma rolha também de buriti, Eita. né? E tinha mais ou menos uns 2 ou 3 centímetros assim de impureza, né? De sujeira. Aí ele falou, cara, mas o seu mel não tá vendendo. Eu falei, por quê?
Não, porque, olha, pus aquele ali do litro ali, já vendeu 3, o senhor não vendeu nenhum. Eu falei, mas você tá vendendo o meu a quanto? A quanto você tá vendendo o outro? O outro era R$20 o litro. O meu tava vendendo a 40 lá, né? Aí ele perguntou para um cliente, qual mel que você compraria aqui? Ele falou, cara, eu compro esse da garrafa que tem a rolha aí. Aí eu perguntei, mas por que o senhor não compraria o outro? Não, esse outro mel açucara. Ele fica açucarado, ele não vai prestar. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu perguntei, o senhor sabe por que o mel açucara? Aí ele, porque é misturado. Eu falei, realmente, quando ele é açucar, ele é misturado. Mas quando ele é puro, ele cristaliza. Aí eu expliquei pra ele a forma da cristalização. A diferença é de um e de outro. É de um e de outro. A forma que ele cristaliza, como que é. Peguei os dois, comparei. E falei, ó, só sabe o que é essa espuma aqui em cima? Eu lembrei do meu espuminha. Minha espuminha, aquela história da espuminha, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Aí eu falei pra ele, olha bem de perto pro senhor ver. Aqui tem as pernas da abelha, tem as vísceras da abelha, tem pedaço de favo, tem terra, tem sujeira. E nesse aqui só não vê nada. Aí ele levou o meu mel. Ou seja, precisou ter orientação. Tem que ter orientação. Então, assim, naquele momento, o meu mel não tinha rótulo. Naquele momento eu despertei assim, a importância crucial de um rótulo. Olha bem. Né? Fundamental, né, Elisa? Sim, muito. O gelo, vocês conseguem vender sem rotulagem? Não tem jeito. Tudo e o gelo saborizado ainda agora? Aí que tem que ter rótulo. Aí tem que ter rótulo. Bonito. Esse tem que ter Vamos rótulo. contar essa história do gelinho saborizado daqui a pouco. Não tem jeito. Rapaz, aí então veio o rótulo. Aí veio o rótulo. Aí já me veio a questão da aula do rótulo. Exato. Né? Que tem na escola tem também. Na escola. Inclusive o modelo do rótulo. É. Né? E aí, assim, agora tá chegando o momento da colheita. Na próxima semana, já agendei lá pra gente fabricar o nosso rótulo. Precisa Muito fazer alguns rótulos lá, pelo menos uns 500 rótulos lá pra começar. Vai rodando devagar, né, professor? Vai entrando dinheiro, vai rodando o rótulo, né? Aos poucos, né, cara? E aí, vamos fazer o rótulo também. Muito bom. Daqui uns dias o rótulo tá pronto já também. Né? Muito bom. E tá fazendo mais ou menos um mês, mais ou menos, que nós tivemos lá? É mais ou menos isso, né, menos. professor? Foi dia 23. 23 ou julho, 29. Mesmo. Que minha irmã, gente, né, a Júnia Leandro do Nascimento, se ela estiver assistindo, um beijo aí pra minha irmã. Minha irmã, ela mora em Ituiutaba, tá fazendo 1 ano que ela tá morando em Ituiutaba, ela passou lá na escola, é na UEG, né? Na UENG, né? Universidade Estadual de Minas Gerais. Minas Gerais. E ela tá dando aula lá, ela já é doutora já na área, já fez o doutorado. E ela dá aula na UENG, né? Lá em Ituiutaba, na unidade de Ituiutaba, pro curso de agronomia lá, né? Então, se a Júnia estiver assistindo aí, um beijão aí pra Júnia, pra Alice, minha sobrinha. Tá aqui, ó. Seus vizinhos aqui, ó, Júnia. Tá na área aqui, ó. Inclusive... Seus vizinhos aqui. Vou passar depois o contato seu pra eles aqui, pra vocês estarem em contato aí. Às vezes ela quer fazer uma aula de campo. Isso, né? cara. Pode contar com a gente, né? Bacana. Não é precisa, né? Eu tenho um amigo que tá fazendo agronomia lá. Já ele despertou interesse na UENG. Então ele deve despertou interesse, então. Provavelmente. Provavelmente. Ele disse que o curso dele, TCC, provavelmente vai ser na área da apicultura. E nós tivemos lá em Ituiutaba, né, pra poder ir lá visitar a Júnia, e eu e o Armindo do pai tivemos a oportunidade de passar uma tarde com esse casal maravilhoso já. Gente, que visita, viu? Que bate-papo, viu? Eu saí de lá uns 4 quilos mais gordinho, porque foi café, foi pão de queijo, foi bolo. Teve muita coisa. Foi uma tarde maravilhosa, não foi, Elisa? Aí. Conversamos, falando sobre a abelha. Foi muito bom. E aí, gente, se eu contar pra vocês o que esse casal aqui passou, porque o material todo de apiário, quando vocês chegam na casa deles, está na garagem da casa. Tá tudo lá. E lá que ele monta tudo, que coloca arame, que coloca cera, que prepara tudo. Inclusive, é seu pai que faz? Meu pai me ajuda também. Qual que é o nome do seu pai? É Ismael. Seu Ismael, um abraço pro senhor, seu Ismael. Tamo junto aí, hein? Estamos aqui batendo papo com esse casal maravilhoso aqui. Tive aí no dia, não tive a oportunidade de conhecer o senhor, mas não vai faltar oportunidade não. Quando eu voltar em Ituiutaba, eu vou querer conhecer o senhor aí. Com certeza. Mas essa dupla aqui teve uma experiência, esse ano, de captura formidável. Que só faltou carregar a casa. Só faltou carregar a casa. Alice e Elisa, conta pra gente o que foi a experiência de capturar a abelha dentro da cidade. Que negócio é esse? Foi muito curioso, viu, professor? Foi espetacular. As caixas que tinham pegado maribondo, eu levei pra lá, né? Falei, vou levar pra lá pra me limpar, tirar a colmezinha do maribondo lá. Já tinha transferido o maribondo pra caixa padrão? Já tinha dado uns tapas neles lá, né? Espantei eles lá. E aí levei essas caixas pra lá. Aí deixei elas lá, falei, ó, no final, na segunda-feira eu vou mexer, porque final de semana é gelo. Lá não se fala mais nada, não sei gelo. Só vender gelo. Só vender gelo. Aí segunda e terça, abelha. Quarta dá uma descansada e depois, ó, manda brasa. Manda brasa, né? E aí levei essas colmeias pra lá, essas caixas pra lá e pus lá na prateleira. Quando é fé, a Elisa, olha, tá descendo um enxame aqui.
Eu falei, não, tudo bem, deixa ele vir. Foi. Deixa ele vir, fica tranquilo, fecha a janela aí pra ele não entrar pra dentro da casa e Formou tal. aquela nuvem de abelha, como é que foi? Primeiro vem algumas abelhas, né? Isso, as batedoras. As né? batedoras. Veio as batedoras, aí veio, a gente ficou se mediou e falou, vai aparecer um enxame aqui, você quer Qualquer ver? momento tá descendo a E abelha. assim, não foi pouca não, né? De repente, veio uma nuvem de abelha lá e eu tava entregando gelo e ela tirou uma foto, mandou pra mim. Eu falei, beleza, né? Mais um aí. Mais um. Mais um, né? Chegou mais um boizinho aí. Bezerrinho voando. Bezerrinho voando, né? Bezerrinho de asa. Aí, chegou, entrou pra uma caixa isca velha lá, toda... Eu não tinha nem limpado as caixas isca ainda. Tava lá aquelas caixas cheias de comédia marimbonda e as abelhas não quis saber, né? Pegou o primeiro mesmo. enxame. Isso na quinta-feira. Aí eu já cheguei, já levei pra fazenda. E por sinal, foi na semana do desafio, minha primeira piada, não foi? Eu Nesse acho que mês de sim. julho agora? Foi. Acho que foi. Foi no mês de julho. Acho que foi. Aí, na quinta-feira, levei pra lá, tranquilo. Na sexta-feira chegou outro. Que é isso? Chegou outro e aí eu falei, nossa senhora, eu tô apertado agora. Eu falei, vou deixar essa abelha aí, né? E a abelha não espera, Não espera, ela não quer saber. Aí, deixei ela lá. Quando foi no outro dia, 5 da manhã, eu levei a abelha pra Apoiado. Ela fica pertinho, 15 quilômetros. Rapidinho. Rapidinho. Fui lá, coloquei lá na caixa isca. Falei, fica aí uns 3 dias, puxa um favo aí. Depois eu venho cá te transferir aqui pro núcleo, né? Não, mas você transferiu. Ah, eu transferi, né? Foi mesmo. Jogou pro Foi. núcleo. Ah, jogou foi pro- mesmo, É, exatamente. sim. Eu transferi pro núcleo. A primeira e a segunda você colocou no núcleo, que tinha 2 núcleos, né? Isso, é verdade. A terceira que você colocou na caixa, Ah, já, porque não tinha foi. núcleo mais. É isso mesmo. Aí eu coloquei na colmeia grande. Aí a terceira, essa que chegou envenenada. Coloquei na colmeia grande e tal. E levei pro apiário, né? Foi no domingo. Foi no domingo isso. Foi quinta, sexta e domingo. Olha bem. É. E cheguei lá no apiário, todo feliz com aquela colmeia grande. E ela era muita abelha. Eu falei, vou colocar na caixa direto, né? E coloquei no ninho lá. E aí no outro dia eu fui lá pra ver como é que tava, né? Fui lá. O alvado tava tampado. É mesmo. Tampado de tanta abelha morta dentro. Devia ter uns 2 centímetros de abelha morta. Foi das abelhas que chegaram envenenadas? Essa que chegou envenenada. Professor, e um É detalhe, com esse enxame, que a gente assim nem se atentou, porque a gente saiu no sábado para fazer uma entrega, acho que foi em Campina Verde que a gente Isso. foi entregar. Aí quando a gente chegou já era noite e tinha um monte de abelha morta lá em casa, assim. Aí nós saímos loucos correndo. Falando, nossa, será que minha mãe veio aqui e jogou baigão nessas abelhas? Nossa Por isso Senhora. tem esse tanto de abelha morta? Mas Será sua que mãe, ela é meio neurada com a abelha assim, a ponto Não, de não, fazer não. isso? Não, às né? vezes ela tinha ficado com medo, né? A gente pensou isso. Falei, gente, será que aconteceu isso? Aí, eu perguntei pra ela, ela falou, não tive lá, não. Aí a gente ficou, por que tem esse tanto de abelha morta, né? Aí no domingo chegou o enxame muito grande, um enxame grande. E a gente colocou na caixa e levou pra lá. E esse era o que estava envenenado. Provavelmente veio um Morreu pouco tudo. antes. Morreu tudo, não sobrou coisa. nada. Antes, né? E aí morreu um pouco lá em casa. Só que a gente não pensou que poderia ser veneno, né? Que elas já teriam chegado envenenadas. Pode ser o carro fumacê que passou também. Passou o carro fumaça naqueles dias? É provável, porque lá tem... A campanha contra a dengue é muito forte, né? Então, eu até quando... Eu tenho uma abelhinha sem ferrão lá que eu protejo ela de vez em quando. Né? Então pode ser o carro fumacê, pode ser que alguém jogou veneno. Que às vezes ela parou pra descansar em algum local e alguém jogou um veneno nela. E ela foi embora. Igual né? a gente também resgatou uma lá dentro da cidade, num prédio. A prima minha trabalha lá no prédio e ligou. Elisa, vocês mexem com abelha? Chegou um enxame aqui, o pessoal tá querendo jogar veneno. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não, que nós vamos aí resgatar. Calma que nós vamos aí. E aí vocês foram? Nós fomos, resgatamos mais esse lá Botou no tua roupa prédio. e... Nós Aí botamos agora- a roupa e ó, Então quer dizer que agora os resgates você tá indo. tô indo. Agora você tá indo. Sim. Não tá ficando pra trás, não. Meu macacão bodoqueno, ó. Tranquilo, não tá ferroada nenhuma. Não toma ferroada. Roupa tem que ser boa, né? Tem que ser boa. Não pode ser igual eu fiz na primeira vez, sem luva. Pois é, Não ué. tem jeito. Não tem como. hein? Né? Toma ferroada demais, Tomando né? ferroada na luva, na mão, o tempo todo. E o interessante é o seguinte, que o bodoqueno, a abelha não dá conta de ferroar. Então Não ela consegue. também não morre, né? Não morre. Porque quando a abelha ferrou, É. ela perde o ferrão dela e É morre. isso, é. Isso aí é um... O macacão de brim mata muita abelha. É. Né? Porque ela acaba conseguindo ferroar Você ali no brim. protege com de brinco, você coloca uma calça jeans por baixo, coloca uma blusa de manga comprida, você também não sente a ferroada, mas a abelha morre demais. Pois é. Aquele macacão ali é praticamente um genocídio de abelha. Exatamente. É, não é? E o bodoqueno não acontece O bodoqueno isso, né? não tem problema de mortandade de abelha. Porque Você não toma ferroada e nem a abelha nem a consegue abelha morre, ferroar. é verdade. Então, assim, foi curioso. Aí essas duas colmeias que morreram, essa colmeia que morreu, aliás, eu nem coloquei a caixa, o ninho mais para uso, não, porque eu fiquei com medo de matar outro enxame, né? Então eu tive duas perdas de enxame aí, desses 16, dois morreram, né?
E aí meu pai disse que chegou mais outra na fazenda lá, e essa semana eu capturei outra. Então nós estamos lá com 28 colmeias, né? 28 colmeias agora. E aí foi assim, em maio eu tava com 7 colmeias, aliás. Eu tava com 7 colmeias em maio, uma dificuldade o ano inteiro para conseguir abelha. Resgatava num lugar, resgatava no outro. A abelha muito fraca, a abelha um período de fome. Ela não esperava nem colocar a comida, ela comia e ia embora. Comia e ia embora. Era um período de fome é muito sofrido. É muito difícil, viu? A abelha sofre demais. Muito difícil. E aí você tira ela se estressa também lá, por mais que você tenha um manejo assim com muita paciência, muita calma, né? Ela fica estressada. Então, o resgate ele é muito difícil. Já a captura não, é muito tranquilo de fazer, né? Você não tem assim a frustração de você perder a abelha, você não perde investimento, porque a gente que está no mundo da apicultura, a gente está empreendendo. É verdade. Então, assim, tudo é medido em custo. Exatamente. Praticamente, né? E o custo para você fazer ali um resgate ali no meio do mato é caro. É por isso que, inclusive, a gente fala o quê? Que o apicultor que ele vai partir para resgate, ele tem que cobrar. Tem que cobrar. Não tem como ele não cobrar. Porque tem que cobrar. Demanda tempo, demanda material. Exato. Você não faz aquilo em 15 minutos. Qualquer resgate você vai fazer no mínimo 3, 4 horas de serviço. É demorado. Não é? E Tem com que risco da cobrar. abelha ainda abandonar. É verdade. Às vezes você não dá nada. Ao todo, eu já perdi 14 enxames. Do período que eu comecei a mexer até o período de hoje, eu perdi 14 enxames. Né, por falta, tudo por erro meu. Tudo por erro meu. Falta de alimentação correta na hora certa, às vezes um manejo errado, fumaça demais. Tudo isso aí você vai ter que, na medida que você for fazendo o curso, você tem que ir pondo em prática para ficar o mais afinado possível. A fumaça hoje é mínima. Praticamente a gente não joga fumaça Quase na nada, colmeia, né? hoje. A gente joga muita por cima, no ambiente. Às vezes só na hora ali que vai fazer o manejo, joga um pouquinho no alvado ali, né? A abelha o animal é muito evoluído, né, professor? Demais. Ele já entende que você está ali para fazer um manejo, né? Então, ela não é aquela abelha defensiva. Mas se você chegar com truculência lá, de qualquer jeito, dar um esbarrão lá, aí acabou. O trem fica feio, viu? Alisson, Elisa, então 2022 vocês fizeram ali os resgates de abelha, teve aquele enxame que deu 35 quilos. 35 Vocês entraram no mês de julho, quando deu ali mês ali de setembro, outubro ali, tirou 35 quilos no enxame resgatado. Foi o que vocês produziram ano passado. Sim. Que montou um apiário, mas que produziu mel foi esse enxame. Agora 2023, vocês estão com 28 colmeias. Dessas 28, quantas estão com melgueira já produzindo? 6. 6. E como é que estão essas 6 em termos de número de melgueiras? A maior tem 5 melgueiras. 5 melgueiras. 5 melgueiras. Não estão todas puxadas, né? Porque a gente colocou 3 de cara lá pra a hora que puxar a primeira já ir trabalhando as outras, né? Exato. E aí vai fazendo esse ciclo. Tem uma com 2 e tá com a média de 3, 4 ali, geralmente, né? Mas a que tem mais lá tem essas 6 lá. Aliás, tem essas 5, né? E uma com 4. Outra tá com 2. Tem uma com 1 também, que eu resgatei, ela já pregou melgueira. Então vou dizer que você tá numa média ali de 3 melgueiras. 3 melgueiras mais ou menos ali. Então, por enquanto, né? Por enquanto. Porque continua entrando, né? Então 3 ali, vamos dizer ali que você tem ali dessas 3, você já tem 2 cheias de mel. Não, tem mais. Tem mais? Não, sim. Tem mais ou menos isso. Uma melgueira e meia, mais ou menos, viu, professor? Uma melgueira e meia. Em cada colmeia. Então, 1,5 vezes 6, você já tem ali 9 melgueiras cheias de mel. 9 melgueiras, Vezes 12,5 kg, que é o que dá de mel líquido em uma melgueira. 12,5 vezes 9, cara, você já tem lá 112 kg de mel. Você já mais tem. ou menos isso. Ou seja, você já está quase triplicando a produção de mel, e a florada não. Acabou ainda. Não acabou, você não. Continua colocando melgueira. Continua pondo melgueira. Tanto é que você veio aqui hoje para poder buscar quadro, para poder arrumar mais espaço para abrir. Exato, eu vim buscar quadro de ninho, porque as caixas isca cresceu. Tudo pedindo ninho já. Tudo pedindo ninho já, e tem que, daqui a pouco tem que aumentar mais. E aí tem que preparar mais algumas, né? Então o material acabou já praticamente. Rapaz. Então, assim, a minha expectativa é de 200 a 300 quilos. Né? Muito bom, você tá o que passar disso aí... Aumentar quase 8 vezes a produção em relação ao ano passado. E assim, o exemplo meu aqui, eu pego muito o exemplo do pessoal aqui da Laísa Vinícius, né? Isso. E aí eu vou... Seu vizinho lá, o Weber e a Thaís. O Weber também, né? O Weber tá pertinho da sei lá, cara. Isso. Tem um menino lá de Brasília, o Elton, né? O Elton. Me fez uma consultoria. O Elton que é seu consultor? Mas aí, Elton, olha a sua turma aqui, ó, a sua dupla aqui, ó.
Turma Foi aqui mandando top, brasa, viu, Elton. O Elton deve estar assistindo aí o podcast Tá, o aí. Um Elton- ó. abraço, Elton. O Elton é gente boa demais, viu? Demais, Pensa conta, numa Elton. pessoa bacana. Quando eu for em Brasília, eu vou dar uma ligada pra ele, pra Rapaz, tomar um você tem que café ir lá com na o mel perna lá. dele, lá tomar um café com mel com ele lá, rapaz. Não, A nós perna vamos. dele tá bonito lá, meu amigo. Nós vamos lá. Lá tá lotando de mel lá, cara. Gente, maravilha. pois é, ó. Mas é. Lá é um lugar bonito. Morei 15 anos em Brasília. É, né? Um lugar bom. Muito né? bom. É difícil algumas coisas, mas é um lugar que é bacana. É bom de ver. Lá pra criar abelha é a melhor coisa do Rapaz, mundo. lá melhor Cerradão lá lá. é bom mesmo pra poder vender mel. Lá é bom, viu? O pessoal Porque lá é paga... o mel com ticket médio mais caro do Brasil é, É. Brasília. Mesmo. A média do quilo do preço do mel vendido hoje em Brasília é de 80 a 120 reais o quilo. Você não encontra mel Então. a menos de 80. Lá nós vendemos a 45, 50. E que tá bom também. É, tá não, ruim, não é um percentual ruim, mas lá ainda tem a política do velho mel ainda, né? É. O litro de mel a 50 reais. Com o mel com a composto rolha. lá, com a rolha. Com sabugo de milho. Meu É. composto. Mel composto. Mel composto espremido. É complicado. Inclusive, no dia que eu tava explicando pro rapaz lá sobre o mel lá, o meu primo lá falou, rapaz, é verdade o que você falou. Porque esse mel aí, a rolha dele já voou longe muitas vezes. Olha, Já tinha fermentado. Vai fermentando. Vai Fermenta fermentando. história igual champanhe. É isso aí. É. Não, é porque tá virando álcool. Então, aí eu falei, pois é, ó, né? Se fala que tá virando álcool, a turma que gosta da canjibrina Vai só vai tomar querer esse comer mel. Não, esse é. mel. Só esse Não, mel é. aí. É mesmo. Mel virando álcool. É isso aí, Não é. né? Rapaz, e conta aí, porque o trabalho mesmo de vocês, ele não é o mel, ainda. Ainda, né? Ainda não é o mel. A gente teve a oportunidade, eu e o Armindo Pai, de conhecer o trabalho desses dois, do Alice e da Elisa, e o trabalho deles lá em Tuiutaba, gente, é no gelo. É no gelo. O gelo partiu de uma inspiração. Eu acho assim, tudo que chega na vida da gente tem que aproveitar, né? Tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. A gente tem que enxergar as oportunidades o tempo todo. O meu pai, ele tinha um supermercado lá, e ele falou, eu voltei de Brasília, todo triste, descabriado, reconheci a Elisa, porque a Elisa eu conheço desde criança, né? Ué, que papo é esse? Que conversa é essa, rapaz? Como agora a turma ficou curiosa. Como é que é esse negócio aí que você conhece a Elisa desde que ela era criancinha? Meu pai, ele era leiteiro. Puxava leite no caminhão e tal, e eu ajudava ele. Eu era o badeco do leiteiro. É mesmo, Era naquela época do latão de leite. Latão de ainda. leite o latão ainda. de leite, Latão, alumínio. não era- 90 não era- Ficava na beira da Não era o rodovia. tanquinho, Isso, é. não. Era Aham. o latão de leite. E aí eu passava lá e eu via aquela menina do cabelo loiro lá e tal, e dava um tchau. E aí, de repente, um tchau foi correspondido. Ela deu um tchau de lá, né? Meu Deus do céu. Tchau, tchau, oi, oi. Mas e a gente era criança, eu devia ter ali uns 8, 10 anos. Aonde que você imaginava que vocês estão com que idade? É uma pergunta indiscreta. 40 e 40. 41. Onde vocês imaginavam que 30 anos depois, aquele tchauzinho ia virar aí a vida de vocês dois Exatamente. Foi juntos? né? 25 anos. 25 anos. 25 anos. Brincadeira, hein? Pois é. E passou-se o tempo, ela foi para um lado, eu fui para outro. De repente, numa festa que teve lá em Tuiutaba, casamento da minha irmã, eu nem queria ir. Falei, não vou, eu tava passando pelo período difícil, tinha montado uma empresa pequenininha lá, ela quebrou, eu tava naquele jeito que fica quando a gente fica muito triste quando um negócio não dá certo. É verdade. Eu falei, vou, né? Tinha divorciado e tal. E aí, quando é fé, eu escutei a risada de uma menina que eu nunca tinha escutado. Fazia tempo que eu não escutava, que era da Elisa, né? Tá vendo, Elisa? Você Como é? viu, professor? E eu Aí já virei relembrou. de costas assim e falei, Elisa? Não, Aí ele ela- pegou no meu braço. Eu peguei no braço dela assim, você quer a Elisa? E ela é. Aí, a partir daquele momento, tudo aconteceu, né, professor? Aí foi uma troca de olhares. E aí já entrou o mel no meio. É Eu falei assim, isso. agora vamos fazer aqui um mel aqui composto aqui pra poder, ó, mandar abraço, né, não é? Ué. Aí a gente ficou junto, aquela dificuldade lá de arrumar um emprego na cidade. Meu pai falou, Alisson, aqui no mercado não tem lugar pra você. Ele foi direto comigo. Ele falou que não tem lugar pra você. O mercado é pequeno, não tem... Como é que eu vou te colocar aqui dentro? Eu falei, não, pai, tudo bem. E aí me bateu aquele pensamento, pô, o que eu vou fazer, né? Aí veio aquele sangue do empreendedorismo, né? Falei, vou fazer alguma coisa. Eu tinha feito um curso no Sebrae, chama Empretec, há um tempo atrás, que é um curso maravilhoso. Acho que quem quer empreender é obrigatório aquele Obrigatório. curso. Precisa saber se você tem o dom pra aquilo, né? Isso, exatamente. O Empretec o pessoal acha que é um curso pra te ensinar a cuidar de empresa. E Não é. É um curso pra despertar, pra descobrir se Isso, você é. tem talento pra poder tocar negócio. Ali é desafio, É. desafia os seus limites. Então, É. o empreendedor, ele é diariamente desafiado. O tempo Até todo. enquanto dorme. Até enquanto dorme, meu amigo. Não para. É. Então, eu pensei assim, vou montar uma coisa que dá muito lucro, né? Uma empresa, alguma coisa, um ramo de negócio que dá lucro. E aí,
Por pesquisa vai, pesquisa vem e vi o ramo do gelo. O gelo é uma coisa muito lucrativa, né? Só que é muito trabalhoso e muito dinheiro para investir. É muito diferente da apicultura. A apicultura, o investimento é alto? Só que a lucratividade é muito maior do que a do gelo. Então, por que eu escolhi a apicultura também? Por causa disso. Né? E aí comecei. Comparando áreas, o investimento é muito menor. Muito menor. E aí eu não tinha dinheiro para investir. Mas o empreendedor, quando ele quer, ele não tem limite. A gente, para começar um negócio, não precisa de dinheiro. A gente precisa de alguém que tenha o dinheiro, né, professor? Com certeza. Né? Então eu falei com meu pai, é do mercado, né? Falei, pai, fiz um plano de negócio. O meu projeto ficava em 15 mil reais. Né? Eu tinha um carro velho, que quando eu vim de Brasília, perdeu o freio, a Elisa me ajudou. Foi tenso, professor. Aí, o resgate desse menino foi tenso. Esse carro eu consegui vender ele por 1.000. Troquei ele numa moto e a moto eu vendi por 1.100 reais. Ele ficou por 1.100 reais. Foi o carro, hein? Reais. Você vai ver a condição que ele era. Carro, então, isso foi o que sobrou, né? Da minha vinda pra cá. Então eu cheguei aqui puxando um cachorro, né? Igual o pessoal fala lá em Minas, né? E meu pai me emprestou 2.000 reais pra gente começar o negócio. Eu tinha 1.100, comprei insumos, né? Comprei uma embaladora, uma balança, embalagem. E ele me emprestou 2.000 reais pra me dar a entrada na máquina de gelo. Comecei fazendo 100 quilos de gelo, né? E aí fazia gelo, perdi o gelo porque eu não tinha onde pôr. Eu falei, pai, precisa de um lugar pra pôr esse gelo. Não, tem um freezer velho aqui, assim, pega ele. Me deu esse freezer, então ele me deu 2.000 reais mais um freezer velho. Começou assim. O freezer cabia 10 pacotinhos de gelo, 50 quilos de gelo. Eu falei, opa, metade da produção dá pra guardar, né? A outra metade eu me viro, e eu vá vender. Aí fui num colega meu lá que tinha uma lanchonete. Ele falou, eu falei assim, eu precisava vender o gelo pra você e tal, todo cru, né? Mas assim, a gente tem que despertar o talento da gente. Porque eu fui coordenador de vendas por 5 anos lá em Brasília. É mesmo, cara? Trabalhei 5 anos numa empresa lá, a gente triplicou o faturamento dela. Diretor comercial dela. Isso, não, eu fui coordenador de vendas. Tinha um diretor acima da gente ainda e os proprietários, né? E eu coordenava uma equipe, comecei com 5 pessoas e foi aumentando até 18, 30 pessoas. E aquilo deu uma base, né? Aí, cheguei no primeiro possível cliente lá, recebi um não grande. Ele falou, não, cara, já compra de um rapaz aqui, não vou querer não. Mas, falei, não, mas tudo bem. O dia que você precisar, pega meu telefone, não tinha nem cartão, professor. Aí, pega meu telefone aqui, ele nunca me ligou, né? Aí eu falei, poxa, baixei a cabeça e falei, deixa eu pensar. Aí levantei a cabeça assim, tinha um próximo cliente, falei, vou naquele. Onde a vista alcançou. Vendi pra ele lá, foi meu primeiro cliente. E é até hoje. E daí... Foi o seu primeiro cliente. Foi. E daí... E continua seu cliente até hoje. Até hoje. Então, assim... Porque você captar um cliente não é só você vender a primeira vez. Você tem que manter a venda dele. Que é o principal. Né? Porque é muito mais fácil você vender uma segunda vez do que você conquistar um cliente novo. Né? A recompra. Então, o que eu fiz? Está muito mais barato, né? Muito mais barato. Aí, vendi pra um, vendi pra outro. Vendi pra 3, 4. Acabou meu gelo. Ia fazendo gelo. Aí, eu arrumei outro freezer. Aí fiquei grande, né? Fiquei com 2 freezer pequenos lá, com estoque de 25 pacotes. Falei, agora beleza, né? E aí arrumei mais uns clientes lá. Quando é fé, já tava sem estoque de novo. E a máquina tava ociosa, né? Eu falei, vamos comprar mais freezer, né? Aí dei um jeito lá, arrumei um dinheiro lá, comprei mais um freezer. No final das contas, eu tava com 6 freezers. Eu falei, não vai dar, né? Tem muito freezer aqui. E já tava com uma produção de quanto nesse inteirinho? Eu já tinha pagado a primeira máquina e tava com a segunda. Tava produzindo 300 quilos. 300 quilos. Mas não dava nem pro cheiro. Não tava dando pro cheiro. Aí eu peguei esses freezers, comprei uma placa de câmara fria usada, montei eu mesmo uma câmara fria lá com a ajuda de uns refrigeristas lá. Nós meteu o machado pra cima lá e fez. Lapidou ela e fez. Mesmo. Aí de um estoque ali de 100 pacotes, passou para 400. Eu falei, nossa, vai dar para agora, para dar uma ribada, né? Lá a gente fala ribada, uma crescida, né? E aí eu peguei aqueles freezers que eu usava de depósito e já esparramei em regime de comodato para os clientes. Contrato ali de empréstimo, né? É porque já ficava o freezer lá, você só chegava e completava o estoque de gelo da pessoa. Aí minha produção... E ainda, claro, a propaganda do seu negócio. Propaganda, freezer, né? Que é o principal, né? Ué. E aí eu já fiquei com alguns clientes fiéis, né, assim, que pegava muito volume, porque eu só tinha cliente de restaurante, lanchonete, né, pegava 2, 3 pacotinhos, e aí começou a pegar pegava 30, 40, chegou o fim do ano, professor, o gelo acabou, me deu pro cheiro.
Aí eu falei, aí que eu fui ver o potencial do negócio. Eu não sabia que era desse jeito. Por mais que eu pesquisei, por mais que eu me dediquei tempo pesquisando, a gente O nunca... mercado era muito maior do que aquilo que você estava projetando. Aí eu lembrei daquela máxima lá, só sei que nada sei. Sabia de nada ainda. Você tá parecendo muito tal de um mercado de mel aí, rapaz. Pois Parece é. muito parecido, né, Nunca cara? dá. Aí eu falei, cara, esse é um negócio, porque tem demanda demais. Aí beleza, comprei uma outra máquina. Era pagando uma, comprando a outra. Aí chegou Investindo, reinvestindo. o tempo todo. Aí eles, até quando nós vamos pagar a dívida? Eu falei, é infinito, menino. Isso aí é É infinito mesmo. enquanto você... Mas não é pagar dívida, é pagar investimento. Investimento. Porque pagar dívida realmente é um problema sério. muito É sinal sério. que o seu negócio não está indo bem, É. você Não, está é tendo que investimento. contrair capital no mercado para Exato. poder tocar seu negócio. Às vezes por falta de demanda, né? Você tem o produto e não Isso. tem quem compra. E Exato. não é o caso de vocês, né? E chega... Vocês têm um produto e não estão dando conta de Não atender. tava dando conta de atender. Aí beleza, nós chegou no final do ano ali, acabou o gelo tudo. E aí em janeiro eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. Comprei outra máquina, né? Tinha pagado as outras 3. Isso do primeiro pro segundo ano já de trabalho. E eu tinha uns 30 clientes, né? E nós começamos a fazer 450 kg de gelo. Aí depois disso, professor, eu falei, não dá. Eu tenho que fazer uma câmara fria. Fiz a câmara fria, distribuí os freezers. E eu conheci essa câmera fria. E é fria. Gelada. Fria. Quantos graus abaixo de zero? É 15 graus abaixo de zero. 15 graus abaixo de zero. Sim. Nesse dia que eu e o Armindo Pai tava lá, imagina o que é você sair de um ambiente que tava, na hora, tava 32 graus positivos. Só de você encostar o nariz dentro da câmera fria, ele já congela. Congela. De tanto frio. É, né, perigoso, mano? tem- Muito gelado. Tem que estar bem protegido para entrar lá. Porque Não, tanto é que os dois, o choque quando é muito eles grande. entram, eles entram com manta de proteção. Tudo, Como é. É, tem que estar com a jaqueta, com a touca. Fica só o olho de fora. Só o olho de fora. Só o olho de Porque fora. senão é gelo demais. É gelo. E dói o olho ainda, viu? Eu imagino. Aí, em síntese, eu falei assim, ó, Elisa, nós temos que dar um passo maior agora. Às vezes é até maior do que a perna da gente, mas nós vamos ter que dar um passo maior. A gente foi, fez um financiamento, comprou uma máquina de 2 toneladas por dia para fabricar. 2.000 quilos de gelo. Sim. É porque chegava É o final... aquela que tá lá. É aquela que tá lá. Chegava o final do ano, não tinha gelo. Então, assim, a maior demanda, na hora que você ia ganhar aquele 13º, 14º, 15º salário ali, você Não não tinha tinha gelo. produto. Que né? loucura, hein, cara? Aí nós compramos essa máquina e foi uma dificuldade. E essa máquina tá dando uma folga agora pra poder dar uma Não. sobrinha de gelo? Ou... Sobra, nós estamos trabalhando agora com 60% dela ainda. Tem muita Ah, ociosidade não, ainda. então tem muita ociosidade ainda. É. Até o carnaval já ela completa. Deus abençoe que. Quando chegar no carnaval, mais um investimento, Elisa. Não preocupa, não. É, sempre É só assim. a primeira de muitas máquinas que virão ainda, não é? Se Deus E aí, quiser. professor, hoje a gente tem 47 freezers esparramados, assim, nos 47. clientes. Quantos clientes? Tá, hoje eu tava olhando ontem, 197 clientes 197 clientes do gelo. do gelo. E Esse pessoal tem condição de virar cliente de mel, não? todos Na eles hora. têm. Todos eles, é Já, mesmo? a grande parte já é. É mesmo. Quer Quer dizer que na hora que tiver mel, os pontos você já tem, que você já está Já construindo tem. o ponto através do gelo. Sim. Você seguramente eles se tornarão também revendedores do mel. com certeza. Todos eles estão em Ituiutaba? Eu atendo outras cidades também. Atendo a cidade vizinha a 90 quilômetros e uma outra a 70. É um triângulo ali, mais ou menos, na rota ali, né? Não atendo mais porque, por enquanto, não dá ainda. Porque para atender mais gente, eu teria que fazer um investimento muito grande. Comprar, às vezes, uma outra máquina, comprar mais alguns freezers, né? Então, assim, o investimento do gelo é grande demais. É interessante porque nós estamos falando de dois produtos, né? Gelo e mel, Uhum. né? Gelo, todo mundo usa o gelo. Isso. Né? Quando a pessoa ela não usa o gelo, ela faz o gelo em casa, Sim. coloca o alimento dentro da geladeira, ou prepara o gelo dentro do freezer, Isso. mas ela está sempre preparando o gelo, né? Exato. É. O mel não é um alimento ainda que o brasileiro consome regularmente todos os dias, e isso é a grande oportunidade Grande do mel, oportunidade, é verdade. porque as pessoas não conhecem, Uhum. e você já teve inclusive a experiência de estar ensinando o consumidor a comprar mel, Isso. que se tornaram seus clientes. É, ué. Eu tenho um cliente lá, o Dino, da churrascaria lá. Ele compra gelo da gente, né? E eu falei, Dino, tô produzindo mel, cara. E ele, nossa, eu adoro mel. Ele não levou o mel para colocar junto lá da churrasqueira. Aí ele falou assim, ó, Alisson, a hora que você tiver mel lá, cara, você me fala. Beleza, eu falo pra você na hora, né? Isso no começo, quando eu comecei. Professor, quando eu fiz a colheita lá, eu levei um quadro de ninho pra ele. Meu Deus, É um quadro de ficou louco. melgueira, um quadro de melgueira. O homem ficou louco. Ele enlouqueceu. O que é isso, Alisson? Eu falei, isso aqui é o mel que você me pediu. Que isso, rapaz. O cara ficou Meu encantado. Deus, Alisson, quanto que é isso aí, cara? Eu vou levar. Eu falei, é R$100, cara. Pra você eu vou fazer 100, mas eu vendo a 130, 150, 120. Olha aí. Eu não tenho medo não de falar, sabe, professor?
Não pode ter, não. Não pode. Aí, não, você tem mais? Aí eu falei, tenho, hein? Quanto você quer? Ele nem questionou o preço. Não questionou. E Não quanto? questionou o preço, porque a pessoa não questiona. A Aí- pessoa quando nem encontra é aquilo verdade. ali, e que você chega fazendo uma apresentação, ou seja, você já vendeu o produto antes de ter o mel. Aham. Não, eu Antes cheguei... de ter o mel, você já tava com o mel na mão? Você Eu já tava com o mel cheguei- vendido? Isso. Eu Não, cheguei não com é. um quadro lá, coloquei ele num saquinho plástico, transparente, esterilizado, vedei ele direitinho lá. E aquele trem mais bonito do mundo. O cara viu e falou, não, me dá mais um. Aí, beleza. O outro cliente já pegou, já cortou, já começou a mastigar na minha frente. O favo. E aí... Cara, porque o mel é o seguinte, o mel, todo mundo quando consome o mel no favo, bate uma lembrança lá, ó, lá do inconsciente, aquela lembrança lá da gente moleque, lá na roça. É verdade. O Armindo pai chegando pra mim, eu com 8 anos, chega meu tio, né, que colocou uma caixa no sítio, sem autorização do meu pai. Começou assim, professor? Foi quando começou Olha assim. só. Meu pai morria de medo de abelha. Não quero esse bicho aqui não, olha bem. É desse Aí jeito. e meu tio não tirou. Quando ele tirou o primeiro mel, que ele chegou com um favão assim pro meu pai, Armindo, isso aqui é pra poder atenuar os dissabores que eu te causei aqui no sítio. Olha A só. abelha Olha nunca só. tinha dado uma ferroada nele, mas os dois brigaram. Briga de parente, não briga de família. Os dois brigaram. Uhum. Quando meu pai pegou aquele favo, que ele comeu, meu pai ficou louco. Olha que maravilha. E aí ele pegou a metade de um quadro de melgueira, e botou na minha mão aqui, ó. Isso é pra você e sua irmã comer. Olha Rapaz, só. eu lembro que eu vim com um pratinho, era um pratinho de alumínio. Tinha um carrinho assim, de desenho animado, né? Sei. Com um cachorrinho e uma pessoa desenhando. O carrinho ficava no centro. Minha mãe tem esse prato até hoje. Olha só. Guarda esse prato. Colocou esse favo lá e eu e minha irmã sentamos no quintal do sítio e começamos com a colher a comer aquele mel. Cara, eu tinha 8 anos, minha irmã tinha o quê? Minha irmã tinha 3. Nossa. Não esquece até hoje, né? Tem Cara, coisas que a gente é não uma Eu não sei esquece. lembrança. se minha irmã tem lembrança. A memória afetiva, né, professor? Mas quando você come o mel assim no favo, você lembra. E todo mundo passou uma experiência dessa. Pois é. É gratificante. É gratificante. Esse menino que comeu o favo na minha frente lá, ele falou, cara, eu lembrei da minha infância aqui. Olha bem. Falou desse jeito, né? Então, assim... E é muito difícil a gente ver isso. Nunca tinha visto uma pessoa vender o mel no favo. No Pois favo. é. Ele falou. E esse ano a gente vai Nossa, inovar lá, sensacional, porque sensacional. lá em Tiutaba a gente não vê o mel no cubo acrílico. Não vi, Pois é, nunca vocês vi. colocaram um cubo acrílico lá Colocamos pra produzir? cubo acrílico A também. abelha tá enchendo? Tá enchendo, já tá puxando. Tem alguns já que estão praticamente prontos, Olha bem. Olha. né? Esse cubinho tem que vender 50. É, conto tem que lá, vender né? caro, Não tem que por vender menos caro. não. É Eu novidade, vendo aqui né? a 50, É novidade, O né? meu que não dá nem pro cheiro, eu tô sem cubo ali. Pois é, Tô ué. esperando a abelha encher. Ano que vem eu vou fazer muito cubo. É, tem que Esse ano fazer, a gente cara. quase não tem assim abelha produzindo, né? Tem mais É. capturada, resgatada. Mas ano que vem, provavelmente. Inclusive, vamos montar um segundo apiário lá também. Bom. Até agradecer o Tijuão lá. Disponibilizou uma área pra nós lá. Lá cabe umas 70 melgueiras, é só aroeira. Que beleza, em comer. Aroeira. É, Sim. só aroeira na beira do rio. Então, assim, a gente já foi lá, já olhou o local do apiário. Semana que vem nós vamos dar uma limpadinha, organizar lá, pra começar a pôr as capturadas lá. As Muito capturas bom. vai ficar tudo lá. Muito bom. Né? Vou esparramar mais caixa isca. Então, eu acho que pro próximo ano aí, que acredito que tudo vai dar certo, vamos colher bastante mel, hein, professor? Bacana, cara. Aí já temos que cifar, temos que fazer todo o processo temos ali. isso, meu amigo. Não para não. Elisa, vocês têm um Instagram? Temos. Ué, então comenta para a turma aí. Conta para a turma aí qual é o Instagram de vocês. @apiário triângulo. @apiário triângulo é o apiário da Elisa e do Alisson. Gente, trabalho sensacional. Tem muito vídeo no Instagram deles, esses vídeos de captura lá dentro do YouTube. Tem, não tem é? Tá bastante. tudo lá. Por sinal, tá gravando muito, né? Tá gravando. Eu tenho que comprar um tripé, hein, professor? Tem que comprar, rapaz. Já te falei, É pra né? ficar Ah, mais tripézinho, profissional, porque o microfone, negócio tá amador microfone, ainda, né? ué. Bem Olha lá. amador. Esse dia eu pus Na hora que o cliente chegar, seu Mel, dá uma olhadinha nesse Instagram aqui. Ué. Um dia desse, ó, todo apicultor passa por isso, né? Inclusive esse Instagram aí, a gente vai tá começando a criar ele, assim, por incentivo até do senhor. Você falou, ó, tem que ter um Instagram, tem que ter um Instagram, tem que divulgar. E realmente, a propaganda é tudo. Aí, ó. E um dia desse eu fui fazer uma gravação lá, né? Coloquei o telefone lá num galho no chão lá, falei, aqui vai dar certo, né? Pisei nesse galho, o telefone voou longe. Eu falei, cara, não dá mais. Tem que comprar um tripé. Não tem jeito, Tem que cara. profissionalizar. O tripé vai mudar tudo. Muda tudo. Me conta, mel, gelo ou mel e gelo? Por enquanto, mel e gelo, professor, né? O meu planejamento é que aos 50 anos, né, daqui uns 9, 10 anos, mais ou menos, eu pare com gelo e continuo com mel, né? Até lá vou tocar os dois, né? Eu e Elisa a gente vai ralar até lá.
Tá animada, Elisa? Sim, é meu sonho, professor. Mandar Aposentar e ó, ué. cuidar Não, só dos boizinhos de asa. Mas é muito trabalho, viu? É. É muito Não trabalho. para, não. Não. Ano a ano, Muito trabalho. Porque, assim, mas com a vantagem que é qual? Que a rentabilidade vem. é muito grande. É. Então, assim, eu vou tentar criar uma renda passiva agora com o mel e o gelo, né? E mais pra frente eu vou, às vezes, vender a fábrica de gelo, mas o mel eu não vou parar nunca mais. Porque o mel, além de ser rentável, é uma terapia, né? É muito gratificante. Eu vou falar pro senhor... É uma coisa muito gostosa de sei lá. É diferente, não, né? É, Aquele contato com a natureza, né? Ai, é bom demais. É maravilhoso, né? geralmente a gente tem que meditar uns 10, 15 minutos diariamente. Quando eu vou lá, parece que eu meditei por um ano. Né? E toda vez que eu visito o apiário, é uma felicidade. Sempre é assim. Né? Aí, a Elisa, ela tem alergia, então a gente foi preparando. Pois é, você tem alergia, né? Você não pode tomar ferroada de abelha. Não. Se tomar ferroada, O bicho pega. que por coincidência, a Laís do Vinícius Também, também né? tem alergia. Entra pra dentro do bodoquena, tranquilo. É, tranquilo. Você também, Não, né? De boa, né? De boa, eu vou de boa. Então quer dizer que mesmo tendo alergia, dá pra criar abelha. Nossa, tranquilo. Bodoquinha, não, você entra Mas já dentro tomou dele, ó. ferroada? Não. Não tomou ainda? Nenhuma ainda. Você sai de casa já com a roupa e chega em casa de roupa. Sim. Na verdade, a gente troca de. Tem um local lá na fazenda que a gente faz a troca das roupas lá, Ah, né? tá. Coloca o macacão. Chega, uns 300 metros do apiário. A gente chega lá. E na hora de ir embora, que a abelha tá em cima? Não, ali já passa no meio de um matinho aqui, outro ali, a abelha vai ficando pra trás, né? Chega lá, já não tem mais abelha nesses 300 metros, né? Aí é tranquilo. dá Aí pra é trocar de tranquilo. roupa de novo. Quando Aí a gente leva ela. fumegando ou fumaça também, se tiver algum insistente ali. Se ela persistir, a gente vai embora. A gente já foi embora já com o material já vestido com o macacão. Mas a gente evita por causa dos ladrões, que tem demais, né, professor? Tem demais. E Fica de olho. Então, Porque assim. os olhos não vê, o coração não sente. Se eles verem a gente saindo com o macacão ali, eles vão falar, pô, o pessoal mexe com a Tem abelha mel ali. Vamos lá de noite ali, roubar o mel daqueles dois lá. Então, assim, a gente tem muita cautela, né? Onde coloca o apiário, o local. Não mostrar muito pro pessoal onde é, né? Pra turma que tá chegando, nós vamos ter agora na semana que vem mais um treinamento gratuito, nosso curso gratuito de apicultura que vai ser do dia 29 de agosto até o dia 1º de setembro. A turma que não inscreveu ainda é a oportunidade, dá tempo de você Dá inscrever tempo, ainda. gente. A gente já está em pleno período de enxameação, de safra de mel. né, Exatamente. Manuel? E você teve uma experiência no passado que você começou no segundo semestre e produziu mel ainda no segundo semestre. Ainda no segundo semestre. Pra turma que chegar agora, pega esse treinamento agora, dá tempo de capturar enxame e produzir mel esse ano ainda? Pessoal, dá tempo ainda, viu? A hora é agora, viu? Chega, põe a caixa isca, se inscreve no curso, vai lá que dá certo. Pra mim foi transformador, transformou minha vida de uma forma que não tem como descrever. A abelha é terapia e além de ser lucrativo. Isso aqui é o melhor, né? Né? Dá o dinheirinho, né? Oxe. Dá um dinheirinho. É bom Bom demais da demais. conta. E aí, quando você trabalha no que gosta, você não trabalha, né, professor? Você diverte. Você fica divertindo ali. Pra nós foi diverte. maravilhoso. Muito bom. Até hoje é uma maravilha. Gente, a gente só tem que agradecer a vocês dois. Nossa Senhora. gente- Alice, Elisa, parabéns. Parabéns ali a obrigada. Piara Triângulo e Tuiutaba. Qual Estamos que é a ali. marca do gelo? Gelo Triângulo também. E qual que é o Instagram do gelo? É Gelo Triângulo. Gelo, então, olha bem, a Piara Triângulo Gelo Triângulo. e Gelo Triângulo. Marca aí, entra bacaninha, comenta, você que tá aqui assistindo a gente aqui no YouTube, já quero que você deixe comentário aqui embaixo aqui, ó, o que você tá achando desse podcast, se tá gostando desse tema sensacional. Entra lá no Instagram desses dois, marca lá bacaninha, dessa força bacana, que essa dupla, mais uma dupla aqui, ó, mais um casal do Triângulo Mineiro que vai crescer nessa apicultura brasileira aí. O Deus abençoe, professor. que vocês estão esperando de futuro? Ai, neném, né, amor? Nenenzinho daqui uns tempos aí, nós estamos programando um filho. Ó, né? tá vendo? Tem que dar muito mel, hein, pra ele. Tem hein? que dar muito mel, Não é? professor. E assim, nós estamos planejando de futuro aí, no próximo ano aí, vamos ver se a gente consegue chegar a 100 colmeias, Isso aí, mesmo. né? Espaço tem. Espaço tem, né? O nosso, lá no local lá, a capacidade lá é para 140 colmeias, Olha né? que maravilha. O nosso apiário mais o que o nosso tio disponibilizou de espaço. Então a gente vai ver se consegue chegar no 100, crescer escalonado, né, para crescer certinho. E no próximo ano chegar a 170, a 140 colmeias, né? Muito bom. 70 em cada um. Vamos ver se vai dar certo, né, professor? Daqui uns dias cursinho CMC também, Curso pra abrir uma CMC. linha de produto boa aí, né? Sim. Tem que É trabalhar importante, com o né? CMC. É ótimo. Vamos Parte fazer. ali dos méis compostos, Isso. já não é? Os produtos E- cosméticos. É. Nós temos um Ah, não é? planejamento também, às vezes, de montar uma portinha lá para vender mel composto, as coisas que dá para Rapaz, vender, em lugar né? ali tem como, hein? Tem como. É, ué. Né? Às vezes até em outro local também, É, mais no centro da ponto cidade, ao mais centro, estratégico, né? comercial ali, exatamente. Vamos ver, professor. Dá certo, Tudo né, é irmão? plano, né? Tudo Dá é planejamento ali. Tudo é uma questão de mentalizar.
Com certeza. Eu já mentalizei que um dia eu estaria aqui. E agora e deu certo. Aconteceu. Deu certo, aconteceu. Pois Então, é. meu amigo, tudo é mental. É verdade. Eu queria agradecer também algumas pessoas que, assim, indiretamente contribuíram, né? Com o trabalho deles, né? A Laís, o Vinícius, o Elton. Se eu esquecer alguém, gente, vocês me perdoem. O Weber e a Thaís, O Weber e a você Thaís contato? também. Não fiz contato com eles. Só vi os Tem que vídeos fazer deles, contato né? com esses dois. Pra casa é maravilhoso. É. Me lembra muito vocês dois, assim, ó. De Mesmo? trabalhar junto, de Pois fazer é. tudo junto. O Moab lá da Angola também. Moab, De longe. Moab, se estiver assistindo aí. Gente Moab boa, deve hein? estar firme aí em Angola aí, acompanhando aí. Hein? Tem um menino lá do sul, gente. Como é que é o nome dele? Gente, Gerardriane. Gerardriane também, rapaz. É muita gente, professor. O seu Manuel também. Manuel tá pertinho aqui. Não, é muita gente Manuel que, assim, atrás é aqui, só... toda vez que ele vem aqui nesse atrás é um queijo, rapaz. Olha que, só. pelo amor de Deus. Ô, pode ir lá em delícia. Tutaba, viu, seu Manuel, também. A gente adora um queijo, Não né? tem coisa melhor, você tá doido, Quer ver rapaz. qual mineiro que não gosta de um queijo? Só Então, assim, a gente que professor. é mineiro no Goiás ainda fica doido. Quando chega com queijo com cara de Minas Nossa Gerais, Senhora. Então, assim, o curso, ele transforma. Transforma transformador. todo mundo, transforma quem tá em volta do apicultor ali. Todo mundo fica com aquela mentalidade de sucesso, né? E o grupo Prêmio também é maravilhoso, porque ali você começa a trocar as ideias. Essa divulgação do Instagram das pessoas, de tudo assim, dos canais no YouTube também, traz pra gente assim até um acalento e um incentivo pra continuar. Sim. Né? Porque a gente vê os cases Os de bons sucesso, trabalhos né? têm que ser divulgados. Tem que ser divulgado. O Né? trabalho de vocês está começando a florescer. E é um florescimento que em um ano de atividade vocês já estão chegando aí com apiário perto de 30 colmeias. E tem tudo para fechar com 50 esse ano. Deus O Com um ano de projeto é atividade. isso. Esse é o projeto. Com um ano. Aí depois é manter, né, professor? Depois é manter. Que a dificuldade não é Que pegar a vai abelha. ser o segundo passo. É o segundo passo. E depois chegar na superprodução de mel nessas 50 ou até mais. Ou até mais, né? É, não é? Porque manter as colmeias é que é a dificuldade. É um passo de cada vez. Isso. É, não é? Porque a hora da alimentação ali é que a gente separa quem realmente quer fazer o negócio profissional ou quem tá só ali Exatamente. Brincando. fazendo por fazer, né? Então, assim, o próximo entre safra aí, período de fome, vai ser crucial pra gente também. Professora, eu lembrei de uma passagem lá em casa. Foi uma prima minha lá, e ela faz zootecnia, lá em Rondonópolis. Mato Grosso. Isso. E aí, no dia, a gente tinha trazido, lá da fazenda, o Alisson tinha trazido uns favos, né? Ah, é. E aí ela tava lá, e na hora, ela falou assim, nossa, como que funciona? Aí o Alisson foi explicar para ela como que funciona, como que era cria de um dia, ele mostrando para ela lá. E na hora uma abelha tava nascendo. Olha bem. Aí ela ficou doida. Ela ficou louca. Falei, gente, que maravilha, que mundo é esse? Gente, ela ficou fascinada, sabe? Que é algo novo, Aquele né? fascínio É algo ali, novo. falou que é uma coisa nova. Ela falou, não imaginava que era assim, apesar de ela estar fazendo a zootecnia, né? E ela ficou maravilhada. Porque Muito é uma legal, coisa Foi muito bonita. bom, professor. E assim, a gente fica até emocionado, porque é gratificante demais, né? Você vê o seu trabalho sendo reconhecido, nossa, é tudo de bom. Não tem preço, né? Agora, assim, o que mais me motivou mesmo foi meu pai. Né? Eu contei pro senhor a história do meu pai, né? Sim. Aquela colmeia imensa debaixo de uma ponte lá, deu 70 litros de mel, ele falou. Pois é, incrível, né, cara? Eu era molequinho, devia ter uns 3 anos, 4 anos lá. Ele falou, Aquilo nossa, nunca saiu da sua cabeça. nunca saiu da minha cabeça. Ele colheu aquele mel lá, a abelha, eu não sei nem se ficou lá, porque foi daquele método antigo, né? Põe fumaça, a abelha vai embora. E depois ele fez um curso na Embrapa, comentando, depois que o senhor foi lá, eu conversei com ele detalhadamente, fez um curso na Embrapa e começou a criar algumas abelhas lá, né, algumas colmeias, e não teve frutos, né? Porque o curso foi, naquela época, muito, muito vago. Isso foi em 87, por ali, mais ou menos, né? Tava começando o curso da Embrapa. Né? Ainda tinha aquela história da abelha assassina e tudo, né? Então, assim, acabou que ele colocou... Eu lembro direitinho, que tinha uma colmeia lá no brejo e outra lá no cerrado, lá em cima. Era 2 colmeias. Então, uma tava lá no cerrado, 2 km de distância, outra lá no brejo, dentro do mato. Era uma dificuldade. Não deu certo. Aí, ali... Tudo tem a hora. Tudo tem a hora, né? Aí ele falou assim, ó, quando eu falei, tô mexendo com a abelha, pai. Ele, nossa. Aí lembrou da história. Aí ficou doido. Falei, nossa, eu tentei mexer com a abelha e não consegui. Eu falei, vou te ensinar então. E agora vocês estão juntos lá. Ele Bacana ajuda demais. bastante a gente Um lá. abração pra ele, é o É o Ismael. Ismael. Seu Ismael. O Tucano, vulgo Bacana, Tucano. Tucano. Ei, Tucanão. Manda abraço aí, bota essa dupla aqui pra arrebentar a boca do balão e bota esses dois pra carregar a melgueira pesada aí, que naquela você não teve chance de fazer, agora tá tendo, né? Agora é a hora, né, professor? Vai ser top É demais. isso aí.
Pessoal, estamos chegando no final de mais um Pô de Mel. Gente, eu quero agradecer muito a Rick, feliz oportunidade de ter vocês aqui com a gente. O projeto de vocês vai crescer demais, vocês estão numa cidade maravilhosa. Muito boa. E Ituiutaba tá com quanto de população hoje? 110 mil habitantes. 110 mil. Se cada um comprar 1 quilo de mel por ano, vocês vão precisar de 100 mil quilos de mel. É muito mel. Nossa, é muito não, a gente mel. consegue. 1 quilo de mel por ano. Não é por mês, não. Não. Por ano. Não, e quem comprou não é o uma ano meta muito passado... difícil. Não é não, ué. Quem comprou o ano passado já tá Já esperando. pediu, já, querendo tá de novo. esperando. É, não é? E eu tive que comprar, eu comprei 50 quilos de mel, né? Foi. 57 quilos Deu de nem mel. pro cheiro. Não Acabou teve igual jeito, não. rastilho de pólvora. tive que comprar porque o pessoal tava sem mel e eu não podia deixar de atender eles, né? Comprei mel de espó-uva com mel silvestre e foi. Tem que ser, meu amigo. E a gente fica aí, pessoal. Apiário Triângulo e o Gelo... Gelo Triângulo. Gelo Triângulo. Apiário Triângulo, Gelo Triângulo. Entra no Instagram desses dois. Comenta, marca lá bacaninha, diz o que vocês acharam. E aqui também, no YouTube, você que tá no Spotify nos acompanhando no seu áudio, bacaninha, a gente tá firme e forte aqui toda semana, trazendo novos conteúdos para você atingir a super produção de mel e o superfaturamento com a apicultura. Gratidão, Alisson. Muito obrigado. Valeu, meu pessoal. amigo. Obrigado por tudo. Elisa, gratidão demais. Oh, muito obrigado, Valeu, professor. obrigado. Gente, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.